Oi, aqui é o Glauco novamente. E dando continuidade à nossa série de vídeos, falaremos hoje novamente sobre a circular de oferta de franquias. Bom, como nós já dissemos anteriormente, a circular de oferta de franquias ela é de essencial importância para o andamento, para o bom andamento e para a validade do negócio como um todo. Primeiro ponto importante, embora nós já temos trabalhado alguns de extrema relevância, esse é essencial porque ele já começa no próprio caput do artigo. É o termo jurídico para dizer que é onde começa tudo. É a cabeça do artigo, numa tradução livre. A circular de oferta de franquias ela deve ser entregue ao interessado no negócio, na franquia, no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato. Ou seja, se você entregou a circular de oferta de franquias para o interessado no dia 10, o contrato só poderá ser assinado a partir do dia 21. Esse prazo é de extrema importância, pois se ele não for cumprido, o negócio pode ser nulo, pode ser considerado nulo. E como dissemos, se o negócio é considerado nulo, ele retroage até o momento anterior da assinatura. E isso tem a consequência de obrigação de devolução de todos os valores pagos pelo franqueado. Taxa de franquia, taxa de propaganda, royalties e por aí vai. Portanto, tenha em mente que se você entregou a circular para o interessado, no mínimo 10, 15 dias você deve esperar. Esse prazo também é necessário para que o interessado possa analisar aquela oferta, analisar os números, analisar o mercado e fazer a sua própria pesquisa de mercado. E muitas vezes, uma determinada franquia, por mais rentável que ela seja, ela não vai apresentar características para uma determinada região. N questões, principalmente por causa de valores. Nós temos franquias que trabalham com públicos totalmente diversos. Temos franquias que trabalham com público E, público D, público B, público C e público A. Então, isso é importante para o empresário, é importante para o empreendedor analisar isso antes dele abrir o negócio. Porque por mais rentável que seja aquele determinado ramo de atividade, de repente a localidade que ele se encontra não vai satisfazer a necessidade dele. Aquele negócio não tem espaço em uma determinada localidade. Então, esse prazo ele deve ser grande o suficiente para que o interessado possa fazer a análise. Novamente, a gente está falando aqui de informação, é de transparência. Quanto mais transparente for a relação, maior a confiança que tem entre as partes, maior a confiança entre as partes e maior a chance de sucesso. E quanto mais rica for a circular, quanto mais informações ela tiver e quanto mais clara e objetiva for a sua linguagem, mais fácil vai ser para todo mundo. Outro ponto interessante, e esse é de extrema importância para o franqueado, esse é relevantíssimo para o franqueado, é a delimitação territorial que ele poderá atingir. Uma franquia, a ideia é que tenha uma, tenha duas, tenha três, tenha 30, tenha 40 lojas. A ideia é expansão, a ideia é atingir o maior número de pessoas possíveis. Só que para que você não tenha concorrência entre franqueados, é sempre importante que você delimite, não só na circular de ofertas, mas também posteriormente no contrato, a área que aquele franqueado poderá atender. Se vai ser um bairro, se vai ser uma cidade, se vai ser uma região maior, se você vai estabelecer em quilômetros ou se você vai estabelecer pela região. Isso quem vai definir é você, de acordo com o negócio que você trabalha. Uma franquia que atenda um público determinado, ela pode ter uma área menor do que uma outra que atinge um outro público. O ramo de negócio também vai influenciar bastante nisso. Uma franquia que trabalhe com bombons, chocolates e por aí vai, ela tem uma área de atuação muito menor do que uma franquia que trabalhe com um produto como, por exemplo, conexão de banda larga de internet. Se você tem uma franquia, uma empresa que trabalha com isso, com uma franquia de banda larga de internet, ela vai precisar de uma área muito maior para ter retorno do investimento.
Novamente, voltando a falar sobre a circular de ofertas de franquia, ela deve trazer, além de todas as informações que nós vamos trabalhar no decorrer desses vídeos, porque são muitas informações, ela vai ter que trazer também as taxas necessárias à manutenção do próprio negócio. Entre elas, a taxa de franquia, que é quase como uma entrada, é quase como um sinal que o interessado tem que pagar, custear, para que ele possa ter o direito de uso da marca e o direito de acesso aos manuais de procedimento, aos manuais administrativos, ao material que você vai disponibilizar, material de propaganda, material de treinamento e por aí vai. Essa taxa vai ser sempre definida pelo franqueador baseado no valuation da sua própria empresa. Então, ele deverá chamar um contador, analisar o quanto vale a sua empresa, isso é o valuation, o quanto vale a sua empresa, entre os ativos físicos que ela possui, entre o quanto vale a marca e por aí vai. Ele vai definir quanto vale a sua empresa e através desse cálculo ele vai definir qual será a taxa de franquia. Além da taxa de franquia, o franqueado ele deve pagar os royalties, que é uma espécie de mensalidade, um aluguel de uso da marca, geralmente baseado no faturamento, um percentual sobre o faturamento da empresa. Algumas franquias trabalham com royalties fixos, franquias normalmente o que a gente chama de micro franquias, que são aquelas com investimento abaixo de 50 mil reais, com investimento inicial abaixo de 50 mil reais. Ela também deverá trazer o percentual da taxa de propaganda. Essa taxa de propaganda ela deve ser utilizada única e exclusivamente para propaganda, e nesse ponto o franqueador deve prestar contas para o franqueado, deve apresentar para os franqueados os investimentos com marketing que foram feitos. O franqueado também ele deve fornecer acesso ao sistema operacional, como já dissemos antes. O franqueador ele pode obrigar a utilização de um sistema de automação comercial para que ele possa fazer essa verificação. O último ponto de relevância nesse vídeo de hoje, claro, todos os tópicos são de relevância porque todos os tópicos são obrigatórios. Então não tem um melhor ou maior que o outro, um mais relevante que o outro. Todos eles são relevantes. Mas esse é muito interessante porque ele diz respeito ao pós-contrato, a uma possível ruptura na relação franqueador-franqueado, que é a cláusula de não competitividade, ou não compete. Isso quer dizer o quê? Aquele franqueado, após o término da relação, após a rescisão contratual ou distrato e por aí vai, após o término da relação franqueador-franqueado, o franqueador ele pode impor uma penalidade pela utilização do sistema, pela utilização da marca e por aí vai, ou até, como a cláusula é de não competitividade, ou melhor, de não concorrência, ele pode determinar que durante um determinado período de tempo, o franqueado, aquele ex-franqueado, não possa trabalhar no mesmo ramo de atividade. Então, por exemplo, você que tem uma franquia que trabalha com pizzas e você franqueou isso a diversas pessoas. E aí uma determinada pessoa ficou com você durante 2, 3 anos, porém ela decidiu mudar de ramo de atividade ou decidiu quebrar o vínculo e começar a trabalhar um negócio próprio, começar um negócio dela mesma, né? Não que a franquia não o seja, mas um negócio que ela comece do zero, que ela possa errar, vamos colocar dessa forma. O franqueador, para se garantir que não haverá a utilização de todo o know-how dele, que foi passado, que foi transferido, para se garantir, ele pode estabelecer que durante um determinado período de tempo, e isso vai variar de ramo a ramo, aquele franqueado não possa trabalhar no mesmo ramo de atividade durante esse período de tempo e numa determinada região. Isso é necessário que seja feito de forma proporcional, de forma razoável. Por exemplo, você não pode determinar que o seu ex-franqueado não possa atuar no ramo de atividade de pizzas em território nacional. Você não pode fazer isso, é simples. A cláusula é abusiva de pronto, tá na cara. Agora, você pode determinar que ele não atue com pizza, no ramo de pizzas, na área em que ele trabalhava. Inclusive, essa é a recomendação de diversos especialistas. A cláusula de não concorrência está diretamente vinculada à área de atuação que ele trabalhava.
E o franqueador também pode estabelecer um prazo. Claro, novamente, de forma proporcional e de forma razoável. Ele não pode definir que você não trabalhe com pizzas durante 30 anos, mas ele pode definir que você não trabalhe com pizzas durante um período aí entre 2 e 5 anos. Novamente, vai sempre depender do próprio ramo de negócios. O prazo, o tempo, vai depender da velocidade com que aquele negócio muda. Uma franquia que trabalha com tecnologia, ela tem um período de mudança muito menor do que uma franquia que trabalha com construção civil. Construção civil é basicamente a mesma coisa há séculos. Agora, a tecnologia a cada ano muda. Portanto, se você estiver pensando em transformar a sua empresa em algo franqueável, transformar numa franquia, procure sempre um advogado.